Panorama Bíblico. Muito bem, o nosso tema aqui do Panorama Bíblico é o caminho da salvação segundo o plano de Deus. E hoje nós começamos aqui com o texto de Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, um texto tão importante que despertou Martinho Lutero, o responsável pela reforma protestante. Ele era um monge católico e ele então foi despertado pela palavra de Deus quando leu esse texto. Diz o apóstolo Paulo, Romanos 1, 16 e 17, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Poder de Deus para a salvação. Pastor Natanael, essa expressão aqui, salvação, ela é existente apenas no Novo Testamento? Não, é uma palavra que encontramos várias referências no Antigo Testamento. E uma que podemos citar como ilustração é o que Deus operou através de Moisés e Arão no livramento do seu povo de Israel quando estavam no cativeiro egípcio. E diz no livro de Êxodo, capítulo 15, verso 2, o cântico de Moisés, Moisés reconheceu que somente Deus poderia dar aquela salvação para o povo de Israel. Então ele canta e no verso 2 ele diz, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Então aqui encontramos essa relação do livramento que Deus operou na vida de Israel. Então a salvação, ela vem de Deus. Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E o profeta Jonas, no capítulo 2, verso 9, ele diz, ao Senhor pertence a salvação. E também podemos citar a salvação num contexto mais pessoal, mais íntimo, que o salmista diz no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Pastor, essa palavra salvação, ela é derivada da palavra grega sotéria, que significa livramento. Pastor, essa aplicação da salvação, quando que ela começou a existir? Quando Deus começou a anunciar ou fez algo concernente à salvação? Nós sabemos que pela palavra do Senhor, isso está em 1 Pedro, se o irmão puder ler, fala que a salvação já estava nos planos de Deus antes da fundação do mundo. E também podemos ver quando Adão e Eva pecaram, o Senhor pôde dizer ali em Gênesis capítulo 3, verso 15, o que conhecemos como o proto-evangelho, quer dizer, um evangelho que estava embrionário, um evangelho que estava no seu início. Então, se o irmão puder ler
o primeiro texto que está em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 18 em diante. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. E também Gênesis 3,15 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. De maneiras que o Evangelho, a salvação, já estava prometida antes da fundação do mundo e logo após o pecado de Adão e Eva. E em Gálatas 4,4, o apóstolo Paulo diz que na plenitude dos tempos, né, no tempo que foi determinado por Deus, o Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, porque a lei, ela nos mostra o pecado, e nascido sob mulher, era a maneira que Jesus viria a este mundo. Pastor, sempre nos bate aquela curiosidade quando falamos desse princípio da criação e como o senhor tem afirmado que o plano da salvação já fazia parte dos propósitos eternos de Deus até mesmo antes da queda do homem. Aí o nosso ouvinte que está aqui nos acompanhando, surge aquela pergunta na cabeça dele, né? Mas se Deus sabia que o homem iria pecar, por que não interviu? Por que não evitou? Pastor, essa explicação está voltada com as características que o homem foi criado? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? E aí entra a palavra livre-arbítrio. Deus criou o homem não como um robô, mas criou o homem com uma certa vontade própria. Nós sabemos que o pecado, de uma certa forma, escraviza o homem. Como é difícil, por exemplo, uma situação em que uma pessoa utiliza bebida alcoólica, por exemplo, ou droga. São situações em que esses objetos, eles dominam o homem de uma maneira que muitas das vezes o homem quer se livrar, mas não consegue. Como tem pessoas nessa situação. Então isso nos mostra que é uma vontade escravizada. Agora, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo também utiliza a expressão que nós, antes de conhecer a Cristo, estávamos mortos espiritualmente. Então, somente Cristo pode dar vida. E assim, essa vontade do homem é restaurada para que ele possa optar pelo Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira salvação que o Senhor veio oferecer, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir a mim a não ser por mim. E essa consequência do pecado entrando no mundo, ela é desastrosa e cada vez pior, né? Como Adão e Eva no Jardim do Éden receberam um só mandamento, uma só ordenança, né? Não comam do fruto que está no meio do jardim. Era a única ordem. E eles desobedeceram,
comeram do fruto, permitiram a entrada do pecado no mundo, foram expulsos do jardim do Éden. Depois, passados muitos anos, quando Deus levanta Moisés como líder de seu povo, ele dá a Moisés a lei. E aí agora já são 613 mandamentos. Quer dizer, ficou muito mais difícil, né, o homem conseguir cumprir esses mandamentos para alcançar a sua justificação diante de Deus. E está aí a provisão de Cristo nesse sentido, né, pastor? Porque Cristo ele cumpriu a lei por nós. Paulo faz essa analogia em Romanos capítulo 5, quando ele fala no verso 12, por um homem entrou o pecado no mundo e em consequência do pecado veio a morte. Né? E depois ele fala que veio também o segundo Adão, que é Cristo Jesus. Esse segundo Adão, ele veio cumprir essa justiça da lei e veio nos trazer a vida. Aquela vida que tinha sido, de uma certa maneira, espiritualmente falando, denegrida lá no Jardim do Éden, o Senhor Jesus ele veio restaurar essa vida e hoje nós podemos viver, como ele mesmo disse, em novidade de vida, tendo uma vida abundante, que é a vida eterna a partir do momento que conhecemos o Senhor Jesus Cristo. Já não precisamos mais temer a morte, porque nós sabemos que o grande resultado do pecado é a morte. A morte, ela nos deixa tristes, abatidos, diante da realidade da sua pessoa, podemos assim dizer. Então Paulo diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? E o aguilhão da morte é o pecado. O Senhor veio vencer o pecado, sendo justiça para nós. E assim como ele ressuscitou, vencendo a morte, nós também ressuscitaremos, né? Amém. Como vencedores também. Pastor, esses termos bíblicos para a salvação, temos outros dois aqui, que é a redenção e a justificação. Termos bíblicos que se referem ao mesmo aspecto da salvação. Mas vamos ficar ainda com o primeiro, que é a salvação. Com relação à salvação, pastor, só existe um único caminho para o homem ser salvo. Tá certo, pastor? É Jesus Cristo. Não há pessoa, não há religião, não há entidade, somente Jesus pode salvar o homem. Palavras do próprio Senhor Jesus em João capítulo 14, verso 6, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, com relação, pastor, aos dois lados da salvação. A salvação tem dois lados? Tem aí a parte de Deus e a parte do homem, pastor? Exatamente. Deus providenciou, quando nós podemos ver que o Senhor Jesus prometeu outro Consolador, ele disse que o Espírito Santo vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Então a salvação, ela livra o crente do juízo de Deus, do pecado e da morte, que são termos também bíblicos que nos mostram a necessidade de estarmos salvos. Por isso esse texto de Romanos 1,16 é muito importante, porque não me envergonho do Evangelho, que é poder. A palavra poder quer dizer dínamos no grego, uma dinamite, uma transformação espiritual. Deus tem providenciado isso. Agora, prezado ouvinte, você também precisa fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Permitir que a palavra de Deus entre no seu coração e que o Espírito Santo trabalhe operando essa transformação. É o que o Senhor Jesus disse para Nicodemos.
O vento sopra para onde quer. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim são os nascidos do Espírito. É um milagre, o chamado novo nascimento, essa salvação. Reconheça que você, por exemplo, está no mar agitado, que as suas forças já não existem mais. Você está praticamente sucumbindo. De repente, parece um navio, um barquinho, um salva-vida, lança uma boia para você. Isso representa a salvação que Cristo veio nos oferecer. Agarre-se à pessoa do Senhor Jesus Cristo e dessa maneira você obterá a salvação. Pastor, com relação a essas etapas da salvação, a passada, o presente e a futura também, com relação ao passado, pastor, é interessante porque o Senhor Jesus ele morreu há mais de 2000 anos atrás, morreu e ressuscitou, né? E hoje, nós estamos em 2016, uma pessoa vindo a aceitar a Cristo hoje, os pecados cometidos até esta data por essa pessoa são todos perdoados, cancelados pelo sacrifício que Cristo fez no passado. Quer dizer, é um efeito retroativo para os homens do Velho Testamento que o aguardavam, né? E é um efeito futuro sobre aqueles que ainda vão receber a Cristo. Quer dizer, é um crédito tremendo, né, pastor? Exatamente, é algo suficiente, né? Não há necessidade de ser acrescentado mais nada. Por isso o Senhor Jesus bradou na cruz do Calvário: tudo está consumado, uma obra perfeita. Basta nós crermos no Senhor Jesus Cristo como o nosso libertador, aquele que tem poder para perdoar pecados. Ninguém mais tem esse poder. Eu não posso confessar o meu pecado ao irmão, né? Eu posso tratar, pedir sugestões, mas quem pode perdoar pecado é somente Cristo Jesus. Ele tem esse poder. Então, o passado ficou para trás. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. O passado, ele é sepultado. E agora nós estamos em Cristo Jesus. É o que a Bíblia chama de justificação, pastor? Exatamente. Então hoje estamos justificados em Cristo Jesus. Nossos pecados perdoados, cancelados, e hoje estamos justificados diante de Deus. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:1, né? Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Importante essa palavra, em Cristo Jesus. Essa palavra é muito utilizada por Paulo, porque nos mostra uma união com Cristo. E essa união, ela não pode ser apenas um sentido religioso, mas é um sentido, como acabamos de meditar hoje, como se fosse uma intimidade de um casamento. Estamos unidos em Cristo. Logo, Cristo vive em mim, como diz Paulo, né, em Gálatas 2:20. Pastor, agora com relação à segunda etapa da salvação, que é no presente. Esse período agora, depois que a pessoa recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, seus pecados perdoados e cancelados. E como é agora esta nova vida em Cristo, pastor? As pessoas não pecam mais? As pessoas pecam. Nós somos pecadores. O apóstolo João, ele fala muito isso nas suas chamadas epístolas, né? Mas é importante saber que nós somos pecadores penitentes, isto é, pecadores arrependidos.
pecadores que agora são o templo do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele intercede, como diz em Romanos 8:26, com gemidos inexprimíveis. Nós agora temos a presença de Deus na nossa vida. E o Espírito Santo, ele é uma espécie de um filtro que nos mostra se estamos agindo certo ou errado. Assim também a palavra de Deus, a vontade de Deus é revelada na sensibilidade que nós podemos ter com o Espírito Santo e com a palavra. Dessa maneira, se estamos fazendo alguma coisa que está errada, o Espírito Santo ele vai dar um sinal amarelo. Olha, alerta. Isso aí não está certo. E é duro, o que nós percebemos nisso é quando, assim como aconteceu com o povo de Israel no deserto, é quando o nosso coração, que é enganoso, ele pode endurecer. Aí já não tem mais sinalização nenhuma. Essa, eu vejo o grande perigo dessa salvação que o irmão está tratando no presente. Porque a palavra de Deus, ela nos diz, nos dá essa segurança do presente. Mas precisamos ter bastante intimidade com as coisas de Deus. Quer dizer que hoje o crente em Jesus Cristo não vive mais para pecar, né, pastor? Ele peca ainda pela sua condição, que ele está nesse corpo ainda, um corpo que é a natureza adâmica, não é? Mas ele peca pela sua condição ainda que vive nesse mundo, mas não vive mais para pecar como vivia anteriormente, né? E já há solução para isso, que o próprio apóstolo João, que aborda a questão de que aquele que ama a Deus não peca, ele logo de seguida ele diz, olha, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o sacrifício de Cristo é eficiente mesmo, né, pastor? Amém. O sacrifício de Cristo traz um crédito, porque hoje fala-se tanto na economia, né, que falta crédito para as empresas, crédito para as pessoas, e a salvação em Cristo tem um crédito que é inesgotável, né? Todo homem hoje arrependido, que recorre a Deus através do Senhor Jesus, é justificado por Ele. E o crédito é aplicado na hora, os pecados cancelados, a dívida quitada, e essa pessoa agora está indo para o céu. Que maravilha a salvação, né, pastor? Que maravilha. É muito bonita essa ilustração, que realmente na parte econômica, né, todos nós temos as despesas, os compromissos, e chega uma hora que a conta está quase chegando ali no vermelho, mas no sentido espiritual, o Senhor está sempre abrindo os seus tesouros, né, e dando novamente a abastança para que essa conta não entre no vermelho. Essa é uma ilustração muito importante para que no dia a dia nós possamos estar ciente de que o Senhor está ao nosso lado e que nós também estamos fazendo a nossa parte. Agora a última etapa, pastor, a etapa futura da salvação, aqui está se referindo ao juízo. Haverá um dia de juízo para toda a humanidade, pastor? É o que nós estivemos meditando hoje na chamada Bodas do Cordeiro, né? Nós precisamos da justiça de Cristo, e essa justiça, ela cobre tanto o passado, o presente e o futuro. Não podemos achar que ela também não cobre no presente, como acabamos de meditar, como também ela não cobre no futuro. Ela é suficiente para todas as etapas da nossa vida. E dessa maneira, nós precisamos, como diz aquele texto lá de Apocalipse 19, de 7 a 9, estarmos ataviados com vestes de justiça, buscando a justiça.
Por isso o Senhor também ilustrou naquela cerimônia de lavar os pés dos apóstolos, né? Ele falou que para Pedro, se eu não lavar os teus pés, não faz parte comigo. Todos os dias nós sujamos os nossos pés, às vezes com um pensamento, com uma atitude, com alguma coisa que não estava de acordo com a vontade do Senhor. Mas aí recorremos ao Senhor Jesus Cristo e dessa maneira, essa justiça de Cristo, ela também nos dá este aval para o futuro.